Imagine olhar para o espelho e não ter certeza de quem está te encarando. O rosto é o mesmo, mas o olhar carrega outra história. É o momento antes de vestir a máscara. Não uma feita de ferro ou disfarce, mas aquela que o próprio cérebro constrói para sobreviver. Um agente duplo não nasce mentiroso. Ele é moldado lentamente por circunstâncias que o empurram para viver entre verdades opostas. Naquele instante, enquanto ajeita o terno e ensaia o próximo sorriso, ele sabe: o homem que era já não existe. O nome que vai usar hoje também não é o seu. E no fundo, essa mentira precisa soar tão verdadeira quanto o próprio batimento do coração. Ao se infiltrar no outro lado, cada passo é um teste. A cada palavra dita, o risco de escorregar e revelar tudo. Mas o que poucos percebem é que, para se tornar convincente, o agente precisa acreditar na sua própria farsa. Ele começa representando um papel e termina se confundindo com ele. Essa é a primeira armadilha da mente. Quando a mentira se torna tão natural que a verdade perde o sabor. E é aqui que te faço um convite. Se você já sentiu que precisou esconder parte de quem é para se encaixar, esse vídeo vai te mostrar até onde a mente humana é capaz de ir quando tenta se proteger. Aproveita e deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar o que é real e o que é apenas uma versão criada para sobreviver. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou trair meu país. A escolha de se tornar um agente duplo raramente nasce do ódio, ela nasce do conflito. Muitos desses homens e mulheres começam acreditando que estão fazendo o certo. Alguns agem movidos por ideais. Acreditam que o sistema que servem está corrompido, que o verdadeiro patriotismo é revelar a verdade. Outros agem por medo de perder alguém, de serem descobertos, de não sobreviverem dentro de um jogo que já não controlam. E há os que simplesmente se perdem no desejo de poder. Cada um tem um motivo, mas todos compartilham uma coisa: a consciência de que não há volta. De acordo com relatórios da CIA e do MI6, a maioria dos agentes duplos justifica suas ações de forma moral. Eles dizem estar servindo a uma causa maior, ainda que saibam que estão mentindo para todos. Essa é a parte mais perigosa da mente humana. Ela é capaz de racionalizar a traição, transformando culpa em propósito. É assim que a linha entre certo e errado começa a desaparecer. Imagine o peso psicológico de viver essa dissonância. Por fora, um patriota. Por dentro, um impostor. A cada missão, uma parte de si se despedaça. O cérebro precisa criar uma narrativa que o mantenha de pé, porque admitir o erro significaria colapsar completamente. Agora pensa, quantas vezes, na sua própria vida, você já se convenceu de que algo errado era justificável? Esse é o mesmo mecanismo. Só que para um agente duplo, essa mentira é a sua identidade. Se essa reflexão te fez pensar, deixa nos comentários. Você acredita que alguém pode trair e ainda se enxergar como herói? Essa é uma pergunta que vai ecoar nas próximas partes dessa história. Viver duas vidas é como respirar embaixo d'água. No início parece possível. Com o tempo, o ar acaba e o silêncio começa a te engolir. Para um agente duplo, cada dia é uma encenação completa. Ele acorda sendo um, almoça sendo o outro e à noite já não sabe qual deles sobreviveu. A mente humana não foi feita para sustentar duas verdades ao mesmo tempo. É por isso que a maioria deles desenvolve sintomas de confusão, paranoia e fadiga cognitiva. De acordo com relatórios psicológicos de infiltração, há um ponto em que o cérebro começa a borrar as fronteiras entre realidade e personagem. No trabalho, ele sorri para os inimigos e os chama de amigos. Em casa, tenta agir normalmente, mas já não sente nada. Os sentimentos ficam amortecidos, porque qualquer emoção real é uma ameaça. Mostrar afeto é perigoso, mostrar medo é fatal. E então, aos poucos, ele se torna um fantasma, vivo, mas invisível, até para si mesmo. A lealdade deixa de ser uma escolha e passa a ser um reflexo condicionado. Mentir, disfarçar, sobreviver. Esse processo é o que os psiquiatras chamam de dissociação funcional. O cérebro divide a mente em compartimentos para não colapsar. É como se cada identidade tivesse sua própria gaveta, trancada, isolada, inacessível. Só que, em algum momento, as gavetas se abrem. E o que sai de lá é o caos. Quantas versões de si mesmo você já criou para se adaptar? No trabalho, na família, nas redes? Essa multiplicidade não é apenas um fenômeno da espionagem. É uma herança humana.
Se você já sentiu esse peso, compartilha esse vídeo com alguém que também viveu entre máscaras. Porque, no próximo capítulo, vamos mergulhar no que acontece quando essa farsa começa a se desfazer por dentro. Com o tempo, a mente começa a cobrar o preço. Nenhuma mentira pode ser sustentada para sempre, e o corpo sabe disso antes mesmo da consciência admitir. O agente duplo começa a ter insônia, pesadelos recorrentes e lapsos de memória. Ele acorda no meio da noite suando, sem saber em qual casa está, em qual país vive, em qual nome deve responder. A linha entre vida real e disfarce se dissolve como tinta em água. Cada missão se torna um fragmento, cada identidade uma ferida. Segundo estudos da American Psychological Association, viver em duplicidade constante cria um estado de estresse adaptativo crônico. O cérebro entra em modo de sobrevivência, liberando cortisol em níveis que corroem o equilíbrio mental. O agente começa a desconfiar de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Qualquer olhar pode ser uma ameaça, qualquer gesto pode denunciá-lo. A paranoia se torna um reflexo. É a mente dizendo: você já foi longe demais. Mas o que mais destrói não é o medo de ser descoberto, é o medo de esquecer quem é. Quando cada mentira se mistura à lembrança, a identidade original vai morrendo lentamente, sufocada pelo personagem. Ele não sabe mais qual das versões é a verdadeira. E se você já sentiu que estava vivendo um papel para agradar os outros, talvez entenda um fragmento desse tormento. Fingir por muito tempo nos rouba de nós mesmos. Se essa ideia te tocou, deixa o like. Não como um gesto automático, mas como um lembrete. Reconhecer sua própria verdade é um ato de coragem. No próximo capítulo, você vai ver o que acontece quando o disfarce começa a rachar e a verdade finalmente tenta escapar. Chega um ponto em que a mentira se torna um campo minado. Basta um passo em falso para tudo explodir. O agente duplo começa a perceber sinais sutis. Uma ligação fora de hora, um olhar que dura tempo demais, um contato que parece saber mais do que deveria. E então, o medo muda de forma. Já não é apenas o pavor de ser descoberto, é o pavor de não saber mais o que é verdade. Ele começa a questionar tudo. Será que eles sabem? Ou pior, será que eu ainda sei? De acordo com investigações reais conduzidas pela KGB e CIA, muitos agentes duplos foram desmascarados não por provas concretas, mas por pequenos deslizes psicológicos, uma frase dita no reflexo, um gesto fora do personagem, uma reação emocional sincera em meio à encenação. É nesse momento que a mente começa a se trair. O corpo denuncia o que o cérebro tenta esconder. A respiração muda, o olhar foge, a voz vacila. A verdade sempre encontra uma brecha, e quando ela se aproxima, o agente sente o peso do inevitável. Cada mentira ganha forma, cada segredo cobra seu preço. É como se o universo conspirasse para que tudo viesse à tona. Mas a pergunta é: o que é pior? Ser capturado pelos inimigos ou ser consumido pela própria consciência? Esse é o momento mais tenso da jornada. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece esse conflito. O medo de ser descoberto, o desejo de ser livre. Compartilhe este vídeo com alguém que também esconde partes de si. No próximo capítulo veremos o que resta quando a farsa desmorona. E o preço que se paga por ter vivido em um mundo de espelhos. Quando a farsa desmorona, não há aplausos. Só o som oco da própria consciência ecoando no vazio. O agente duplo, agora exposto, sente o peso do que construiu e do que destruiu. Aquela rede de mentiras, antes tão necessária, se transforma em uma prisão de silêncio. Ele percebe que já não pertence a lugar nenhum. Traiu um lado, mas também não será acolhido pelo outro. Está só. E essa solidão é o verdadeiro castigo. Estudos da psicologia da espionagem mostram que o colapso moral é inevitável. Quando a verdade finalmente se impõe, a mente entra em um estado de fragmentação. Ele tenta justificar as escolhas, mas o eco da culpa é mais alto que qualquer desculpa. Alguns perdem o sono, outros a razão. Muitos simplesmente desaparecem, não em fuga física, mas emocional. Passam a existir apenas no limiar da memória, apagados da história e de si mesmos. E talvez o ponto mais trágico seja esse: o momento em que o agente percebe que a lealdade é uma ilusão. Nenhum lado o quer, nenhuma identidade o sustenta. Ele viveu tanto tempo fingindo que se esqueceu do que é sentir de verdade. Não há vitória possível. E aqui te deixo uma reflexão. Quantas verdades você já precisou abandonar para sobreviver? Quantas máscaras se tornaram tão confortáveis que você esqueceu o rosto por baixo delas?
Se essas perguntas te tocaram, comenta aqui embaixo o que você pensa, porque essa história, no fundo, fala de todos nós. No próximo capítulo, vamos entender o que resta quando a missão termina e a mente precisa lidar com os destroços que ela mesma criou. Quando o silêncio chega, ele não traz paz. Ele traz o eco das escolhas. O agente duplo, agora sem missão, descobre que o verdadeiro inimigo não estava do outro lado. Estava dentro dele o tempo todo. Ele começa a revisitar lembranças, tentando entender onde tudo começou a se perder. Lembra das promessas, dos rostos, das mentiras ditas em nome de um ideal que já não faz sentido. E é nesse vazio que nasce o arrependimento. Não aquele que pede perdão, mas o que reconhece o estrago e aceita a culpa. Registros de ex-espiões desclassificados mostram que muitos passaram o resto da vida tentando reconstruir um senso de identidade. Alguns se isolaram, outros buscaram novas crenças para preencher o buraco existencial deixado pela duplicidade. Mas a verdade é que nada substitui o que se perde quando você engana a si mesmo por tempo demais. A confiança é como vidro. Uma vez trincado, jamais volta a ser o mesmo. Ele agora entende que o preço da mentira não foi pago em prisões ou julgamentos, foi pago em humanidade. Cada segredo custou uma emoção, cada engano apagou uma lembrança. E o resultado é um ser humano quebrado, mas consciente. Se essa reflexão te fez pensar, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar o valor de ser autêntico. Porque no último capítulo, vamos encarar a pergunta final. Aquela que todo agente duplo evita, mas que define o fim da sua história. No fim, resta apenas uma pergunta. Quem é o verdadeiro traidor? O homem que mentiu para todos? Ou aquele que se recusou a mudar quando a verdade se mostrou diferente do que acreditava? A espionagem, no fundo, é um espelho da condição humana. Todos nós, em algum momento, já escondemos parte do que somos. Por medo, por lealdade, por sobrevivência. A diferença é que, para um agente duplo, isso se torna a própria existência. Ele passa a vida tentando equilibrar duas verdades que nunca poderão coexistir. E no fim, percebe que não traiu uma nação. Traiu a si mesmo. Cada mentira foi um tijolo no muro que o separou da própria consciência. E quando esse muro cai, o que se revela não é o herói nem o vilão. É apenas um ser humano, tentando se reconhecer no reflexo partido da própria história. Talvez esse seja o maior dilema de todos nós. Até que ponto conseguimos viver sem trair quem somos? Se esse vídeo te fez refletir sobre o peso da verdade, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história te faz olhar para dentro, onde vivem as perguntas que mais tentamos evitar.